Boa noite a todos. Meu nome é Bárbara, sou estudante do terceiro ano de fisioterapia da Universidade de Araraquara. Hoje vamos passar a nossa segunda palestra do dia e segunda palestra do evento, mas antes da gente iniciar, eu tenho um recadinho para vocês. Eu gostaria de lembrá-los que, ao decorrer da palestra, vai aparecer uma palavra-chave aqui embaixo. Eu queria dar a dica de vocês pegarem um caderninho e anotarem todas as palavras-chave que a gente vai estar disponibilizando durante as gravações, durante as palestras. Anotem a palavra-chave nesse caderninho para que no final vocês possam preencher o formulário que a gente vai disponibilizar assim que acabar o evento. Bom, com imenso prazer, hoje temos a honra de receber a ilustre presença de uma ex-professora e também ex-aluna, a professora doutora Aline Cristina Sintra Viveiro, em nosso primeiro congresso digital e 17ª jornada de fisioterapia da Uniara. A professora Aline possui graduação em fisioterapia pelo Centro Universitário de Araraquara, a Uniara, especialização em intervenção em neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em neurociência pela Universidade de Salamanca e doutorado em neurociência pela Universidade de Salamanca. Atualmente é professora titular da Universidade Nacional Autônoma do México, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento motor, prematuridade e Alberta Infante Motor Scale. Diante disso, passo a palavra para a professora para que ela compartilhe conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática. O uso da terapia VOTIA em paralisia cerebral infantil. Professora, mais uma vez, é um prazer tê-la conosco. Apreciamos muito o seu trabalho e temos certeza que este momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Olá, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Ao contrário, para mim é uma honra estar participando desse evento. Como você disse, eu me formei na Uniara e voltei a trabalhar na Uniara, então a Uniara vive no meu coração, tem boas recordações e foi a minha casa de estudos, então é uma honra para mim estar participando desse evento. Muito obrigada pela apresentação. Eu já vou pedir desculpa antes de começar, porque às vezes tem alguns erros assim no meu discurso, confundo um pouco o espanhol com o português, e também na apresentação eu tive muito cuidado em verificar as palavras, mas eu não sei se alguma palavrinha aí passou e está mal escrita, então se tiver algum errinho de português, eu já peço desculpa para vocês. Então vamos começar. Vou apresentar. Vocês podem ver a apresentação? Ela está entrando aqui para a gente. Entrou. Então, eu começo explicando um pouquinho sobre o que é a terapia de locomoção reflexa de Voita. Eu conheci essa terapia quando eu estava na especialização na UFSCar e o professor José Inácio Arenilhas, ele foi para lá da Espanha, ele foi meu tutor de tese, meu diretor de tese no mestrado e no doutorado. Então, ele foi para lá, como estudava intervenção precoce, e ele deu um curso sobre a terapia Voita. E aí, eu gostei muito, porque eu tinha várias inquietudes, assim, na minha cabeça sobre sistema nervoso, e aí eu fiquei buscando na internet, depois que eu terminei o curso com ele, outros cursos para poder fazer. Foi quando eu consegui a bolsa de estudos e ir para a Espanha, estudar meu mestrado e meu doutorado, e depois eu terminei fazendo a especialização em terapia Voita. Bom, começando um pouquinho da história,
A tradução eu mesma fiz, porque eu já sei que um livro do Voita está traduzido, mas existem algumas palavras muito que não tem tanto na língua portuguesa. Então, eu coloquei mais ou menos com o sentido para a gente poder entender. Então, começando com a história do Voita, esse senhor é o Václav Voita, ele é um médico neurologista, era médico neurologista e neuropediatra, e ele é da República Tcheca, era da República Tcheca, e se formou em neurologia, mas pela história que estava acontecendo no país naquela época, ele se mudou para a Alemanha em 68, e foi aí que ele desenvolveu a metodologia Voita. Ele observava que as crianças com já paralisia cerebral, que naquela época não tinham um diagnóstico precoce, nem uma intervenção precoce, então ele observava que atendendo as crianças com paralisia cerebral, quando ele resistia, principalmente aquelas que já podiam caminhar, de maneira alterada, mas caminhava, ele dava suporte no ombro, e essa criança, quando ele resistia ao movimento, essa criança esticava, endereçava, é a palavra correta, mas ele endireitava a coluna, ou esticava, alongava a coluna, e ficava com uma postura melhor. E quando fazia isso, os membros, que geralmente estavam em rotação interna, flexão, adução, os membros se relaxavam e se posicionavam de maneira melhor. Então, ele foi observando que isso foi acontecendo várias vezes, e era repetido, não foi uma coincidência, e ele repetia com outra criança, e repetia, e isso acontecia sempre. E também quando ele dava suporte no pé, suporte na mão, sempre dando alguma resistência, o tônus aumentava, melhorava a alineação o alinhamento corporal. E ele foi observando, e aí ele identificou que existem alguns pontos no corpo, alguns pontos em que a gente dando a resistência melhora o movimento da criança. Aí eu vou entrar na terapia para explicar um pouquinho. E, de acordo com seus estudos, ele via que a locomoção está inserida nos princípios da locomoção humana. Então, que a gente trabalha, o corpo se move em sinergias musculares, né? Não existe um movimento corporal por ativação de um músculo apenas. É o trabalho em conjunto de vários músculos, de vários grupos musculares, desde a organização da postura até o movimento dos membros, né? E que isso é um princípio, essa locomoção, a nossa locomoção, é um princípio inato, ou seja, é nosso. Está estabelecida de acordo com a nossa espécie, como a gente vai se movimentar, porque a gente, em todo lugar do mundo, alguns mais rápidos, outros mais lentos, depende, mas a gente tem aquilo que todo mundo aprende, as sequências, né, do desenvolvimento motor, as etapas do desenvolvimento motor, que em todo lugar do mundo a criança passa. Pode ter algumas variações, variação em tempo também, mas essa sequência, ela se mantém. Então, por isso que ele fala que é nosso, é inato. E que ele diz que tem o controle automático da postura, atividade postural. Sempre é fundamental a gente aprender a analisar as pessoas, principalmente no caso de paralisia cerebral ou lesão neurológica, ou qualquer lesão, mas sempre tem uma postura. A gente tem uma postura correta para fazer algum tipo de movimento. Uma postura é a posição do corpo no espaço, não é só a postura bípede. A gente deve fazer transferência, aí eu coloquei entre aspas, endireitamento, porque pode ser alongamento. Transferência do centro de gravidade, quer dizer, deslocar o centro de gravidade corporal e endireitar a coluna, né? Ou alongar a coluna. Essa transferência é muito importante porque, às vezes, eu sempre dou esse exemplo fácil, assim, de entender. Quando a gente quer treinar um paciente de sentado para em pé, né? Então, a gente põe o paciente sentado e pede para ele levantar. É muito normal, porque todo mundo levanta assim. Se eu não tenho essa transferência de peso, que eu desloco o meu peso para poder liberar essa parte que seria, no caso, o tronco, às vezes a gente quer dar tanta ajuda para o paciente, que eu seguro o paciente e não permito que ele faça transferência de peso. Então, ninguém levanta. Se ninguém levanta 90 graus, né? Todo mundo levanta, transfere o peso para o pé, mais para frente, e levanta. Então, todo mundo tem que fazer essa transferência de peso. Isso significa, eu tenho que apoiar em algo
para poder mover a estrutura contrária. E o movimento propositivo, intencional, que significa movimento que eu quero fazer, que eu quero voluntário, movimento que eu desejo fazer. Então, a nossa locomoção é isso: postura, transferência do centro de gravidade e movimento voluntário. E a terapia Voita tem esses 3 princípios também dentro da sua maneira de ativar essas sinergias musculares. E, além disso, ele colocou o nome de reflexa. Reflexa não é para entender que é um reflexo, porque o reflexo é uma resposta motora muito simples. E, no caso, a gente está falando de sinergias musculares. Mas é uma atividade reflexa para definição da terapia, porque através de estímulos externos, a gente apresenta sempre as mesmas respostas. Então, através dos pontos da estimulação de Voita, a gente apresenta sempre as mesmas respostas musculares, de sinergias, que ele chama complexos de coordenação. Essas sinergias, esse movimento complexo de todo o corpo se chama complexos de coordenação. Então, o Voita, a terapia de locomoção reflexa do Voita, é dar pontos externos, sabe, dar o estímulo externo como se fosse um reflexo. Dou o estímulo, aperto, no caso as pessoas conhecem assim, mas tem direções cada ponto, e o paciente tem uma resposta que eu já sei qual é, porque todas as pessoas reagem igual, da mesma maneira. Sendo assim, se o meu paciente começa a reagir de maneira diferente, eu já sei que eu não estou estimulando corretamente os padrões do movimento humano, no caso da locomoção humana. Então, eu já sei como é que é. E aí, o movimento é dirigido e funcional, significa que eu consigo ativar esses padrões de locomoção, eu sei que resposta meu paciente deve ter, e isso deve ter alguma utilidade na funcionalidade do paciente. Anteriormente, se fazia as estimulações de Voita, os pontos, e pronto. Agora não, agora a gente já sabe que não é simplesmente uma aplicação de uma técnica que vai melhorar a condição corporal do paciente. Então, a gente faz os pontos de estimulação, se estimula os padrões da locomoção humana, e depois a gente tem que fazer exercício utilizando esses padrões para que realmente possam ser respostas integradas no cérebro, porque, como vocês vão ver, esses complexos de coordenação não são movimentos que eu uso, ou que a gente usa no dia a dia. Simplesmente estimulam grupos musculares que eu necessito para me mover de maneira funcional independente. Então, o primeiro complexo de coordenação chama giro reflexo. O nome correto é volteo reflejo, que é nessa posição de decúbito supino, e que existe um ponto peitoral entre o 7º e o 8º espaço intercostal, vai depender do corpo, por isso a gente diz que é uma técnica, porque está muito bem definida, mas a gente tem que estar buscando a adaptação no corpo de cada pessoa e as respostas que ela tem. Então, começa em decúbito supino, eu tenho a cabeça que fica virada, o lado facial que a gente fala, vira para um lado, e o lado que vira a cabeça é o lado que eu tenho que estimular esse ponto. E aí, a resposta é uma resposta como se fosse dar um abraço, assim, o paciente abre a mão e faz uma flexão de cadeira, joelho e tornozelo com os dedos em extensão. Essa é a resposta que eu espero, e o alongamento da coluna. Essa é a resposta que a gente espera quando faz ativação do complexo de coordenação do giro reflexo. E o outro complexo de coordenação se chama reptação reflexa, ou reptação refleja. É em decúbito prono, em que aí tem vários desses pontinhos vermelhos, são os diversos pontos que a gente pode estimular para conseguir o alongamento da coluna e a função aqui de preensão e a função do arrastar, né, das pernas. Uma dobra e a outra estica. Então, esses são os dois complexos de coordenação que acabam sendo as duas posturas principais de Voita. Hoje em dia já tem outras, e além disso tem para o Voita adulto mais coisas, porque o adulto já tem várias limitações musculoesqueléticas ou estruturais que a criança não tem, né? A ideia é atender criança pequenininha para que a gente não tenha essas limitações
que eu digo músculo-esqueléticas, né? Que tem as articulações livres, a musculatura não está encurtada, enfim. Então, primeiro a gente só está falando de criança. Esses são os dois complexos de coordenação fundamentais. Então, as ações musculares desses dois complexos de coordenação são análogas à locomoção humana. No caso do decúbito ventral, a gente estimula a quadrupedia. Quando eu faço um movimento, eu vou fazer o arrastar, né? E a gente está estimulando a quadrupedia. Nesse decúbito dorsal, no giro reflexo, a gente estimula o giro da criança e a posição de quadrúpede também, porque quando a gente consegue fazer a ativação completa, a criança termina em 4 pontos, né? Na posição de gato. A locomoção reflexa é uma terapia passiva que produz uma resposta ativa. Isso sempre causa um pouco de confusão, porque eu, como sou uma apaixonada pela neuro, também sou completamente contrária a que a terapia em neuro seja passiva. A gente não consegue ter nenhuma resposta no sistema nervoso, e isso já é muito antigo, então já não tem mais que ficar fazendo estiramento passivo em um paciente neurológico para estimular, para que ele alongue o joelho, por exemplo. Essas respostas já não funcionam porque não provocam nenhuma alteração ou nenhum processo plástico dentro do sistema nervoso. A gente tem que conseguir, e isso eu não estou falando de Voigt, estou falando de fisioterapia. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, que o paciente responda voluntariamente. Pode ser um movimento pequeno, né? Porque eu tenho que ter uma boa avaliação, com um bom plano, objetivo de tratamento e um plano para eu ir conseguindo as coisas. É óbvio que de uma primeira sessão a outra eu não vou fazer meu paciente caminhar, mas o meu paciente tem que sair de cada terapia com alguma coisa diferente, algum movimento diferente. Pode ser um movimento de cabeça, mas ele tem que sair. Se eu não conseguir, eu falo isso para os meus alunos, se você não conseguir mudar nada do início da sua terapia para o final, sua terapia não funcionou. Porque, além disso, o cérebro ele responde imediatamente ao estímulo que a gente dá. Se esse estímulo vai se perpetuar, vai depender de quantas vezes esse estímulo se repete durante o dia a dia. Por isso também é uma guerra, né, com a fisioterapia neurológica, que a gente tem que conseguir que os pacientes se involucrem assim bem na terapia, porque se o paciente não fizer o que as recomendações que a gente der, não vai funcionar, né? Porque imaginem-se que a gente faz 2 ou 3 vezes na semana 1 hora de fisioterapia e depois ele passa 23 horas do dia fazendo tudo errado, né? O cérebro, ele entende que o estímulo mais vezes repetido é o estímulo correto. Então, ele não entende que isso é da lesão e que isso não é da lesão. Não. Qual é o estímulo mais vezes repetido? É o estímulo que deve ser, é o processo, é o circuito neuronal que se mantém. E o que a gente tem que conseguir na neuro é tirar esse circuito anormal ou primitivo e dar o circuito considerado normal dentro da nossa motricidade. Então, essa é a nossa guerra, né? A nossa luta de sempre produzir uma resposta ativa no nosso paciente, mesmo que seja pequena. Então, a locomoção reflexa, a sua estimulação gera uma função de apoio. Isso é super importante. O paciente tem que apoiar em algum lugar para se mexer. Se a gente não tiver ponto de apoio, não tem como se mexer, né? Ajuste postural, isso é muito importante também, porque assim que eu dou o estímulo, você vê o alongamento da coluna. É a primeira resposta que tem que ter. E isso é fundamental em qualquer terapia, qualquer terapia, qualquer técnica, eu não vou falar técnica, qualquer terapia, qualquer exercício que faça com o paciente, porque antes de produzir movimento, isso é desenvolvimento motor, antes de produzir um movimento, a gente tem sempre um ajuste postural. É sempre uma resposta prévia ao movimento. Então, se eu não posso só pensar, por exemplo, eu vou reabilitar a mão, né? Não é mão, é um membro superior, mas esse membro superior está unido na cintura escapular e isso é coluna, isso é eixo. Então, eu não posso porque eu não vou conseguir resposta.
no cérebro adequada se eu estiver trabalhando a mão com uma postura completamente equivocada. Porque o movimento, por mais que eu veja o movimento na mão, toda a parte proximal exerce uma grande importância de preparação, complexo, né? Complexo de coordenação. Toda uma coordenação neuromuscular para eu poder agarrar, pegar as coisas com a mão. Então, eu não posso pensar só na mão, igual a marcha. A marcha não é só o pé ou só a perna, é toda uma estrutura corporal, desde da coluna até o pé, que a gente tem que pensar e ajustar, senão não sai. Ou eu vou estar treinando com o meu paciente um padrão de motricidade anormal, e relembrando tudo que se treina, ou tudo que se repete muitas vezes é o que o cérebro assimila de que é o movimento correto. Então, a gente tem uma grande responsabilidade. Às vezes, os terapeutas pensam, a neuro demora para responder e faz qualquer tipo de terapia, e aí diz, se bem eu não fizer, mal eu não vou fazer. Faz. Porque se estiver treinando coisas ou padrões de movimento anormal, vai treinar o anormal e eu estou estimulando o cérebro do meu paciente a essa normalidade. A outra função contra a gravidade é o endireitamento ou alongamento da coluna que ele se refere. Ou seja, a gente tem que treinar contra a gravidade. A gente tem que fazer o exercício contra a gravidade. Porque ninguém caminha em supino, né? A gente tem que conseguir, a gente tem que tirar o paciente dessa posição. Às vezes eu falo para os meus alunos, às vezes não, eu sempre falo, porque esse paciente está em supino? Tem que me dar uma muito boa razão para trabalhar com esse paciente em supino. Existem várias, né? Inclusive da condição hemodinâmica, existem várias, mas eu quero saber por que eu trabalhar em supino, porque nós temos que trabalhar na verticalização do paciente. É um processo, mas eu tenho que verticalizar esse paciente. Eu não posso ficar dando fisioterapia, querendo que um paciente recupere a marcha, por exemplo, deixando ele deitado. Essa não é uma postura para o sistema nervoso de desafio motor. Não é uma postura em que o cérebro necessita de tanto controle motor, se vamos comparar com a marcha, que é uma postura verticalizada com poucos pontos de apoio. Então, verticalizar o paciente. E atividade muscular fásica, que ele quer dizer, assim é a tradução direta, mas o que ele quer dizer é produzir movimento, contração ativa. Precisa produzir movimento. Se eu não vejo a produção do movimento no Voita, eu não estou fazendo nenhuma terapia. Então, por mais que eu esteja aí dando estímulo, se eu não vejo a resposta no paciente, e é uma resposta complexa, porque são complexos de coordenação, né, sinergias musculares, se eu não conseguir ver, eu não estou estimulando o Voita. Eu tenho que conseguir ver a resposta. Em casos muito graves, eu talvez não veja um movimento tão claro, mas se eu tenho dúvida, eu palpo. E se eu vejo que o músculo está ativo, aí eu já estou conseguindo ter uma resposta. Mas eu tenho que ver alguma resposta. Se eu não estiver vendo nenhuma resposta, eu não estou estimulando nada. Aí é Voita, uma figura, uma foto do Václav Voita estimulando o bebezinho, que hoje em dia já a fisioterapia do Voita já se utiliza até em UTI. E esses 4 pontos que produz a locomoção de Voita, função de apoio, ajuste da postura, função contra a gravidade e atividade muscular, está dentro da nossa ontogênese. Quer dizer, é nosso. A nossa motricidade espontânea, se ninguém tiver uma lesão cerebral, ela vai se produzir dessa maneira. A criança sempre, para ela ir passando das fases do desenvolvimento, ela deve sempre apoiar em algum lugar, e quanto mais apoio, mais fácil é o movimento. Então, quanto menos apoio, e isso é princípio terapêutico, quanto eu vou tirando o apoio do meu paciente, eu vou gerando maior ajuste da postura, maior controle contra a gravidade e dificultando a atividade muscular voluntária. Então, quando eu digo princípio terapêutico, esses 4 pontos da locomoção reflexa de Voita devem ser usados em qualquer exercício terapêutico. O difícil da neurologia é pensar que qual exercício eu vou conseguir fazer com o meu paciente que tem esses 4 pontos. Todos os exercícios para um paciente neurológico
deve ter os 4 pontos. Esse é o que mais faz a gente pensar, porque se eu elaboro um exercício no qual eu não produzo uma movimentação voluntária, não funcionou. Então, esse é o difícil. Aí falam, às vezes pensam na quantidade de exercício, não é a quantidade, porque a parte do paciente neurológico tem muitas outras alterações que afetam, inclusive se tiver espasticidade, afeta a estrutura muscular, não só em encurtamento, a estrutura mesmo, do sarcômero, né? Então, tem muitas coisas que acontecem quando eu tenho uma lesão, principalmente crônica, de neuro. E eu tenho que conseguir, o paciente neurológico não aguenta fazer uma sessão de terapia com 20 exercícios. Ele não consegue fazer isso. Então, o fundamental é ter exercícios que para a gente pode ser muito simples, mas que desafie o sistema nervoso desse paciente. Desafie o seu controle motor. Pode ser pequeno, não importa, mas eu tenho que conseguir em cada exercício esses 4 pontos. Eu sempre ponho e eu digo aos meus alunos, pode memorizar, porque eu vou perguntar, e eu pergunto todo o tempo, né? Quando no estágio da clínica eu chego e falo, e onde está o apoio? E qual é a função da gravidade? E, né? Assim, porque tem que ter em cada exercício. O exercício que não tiver, não está aprovado para fazer, para aplicar no paciente. Então, isso é nosso. E a locomoção reflexa, ela é análoga à nossa motricidade porque ela estimula esses mesmos 4 pontos. Aí, explicando um pouco esses 4 pontos, né? A filogênese é o nosso processo evolutivo e a ontogênese é o processo evolutivo do indivíduo dentro da espécie. Ou seja, a nossa variação, a pequena variação. Então, a gente tem um processo evolutivo programado geneticamente. Quero dizer, a gente vai desenvolver igualzinho, né? As mesmas fases. Às vezes salta uma fase, às vezes as pessoas se preocupam muito, meu filho não engatinhou, ou meu filho não sentou. Eu vou falar o processo de desenvolvimento de acordo ao que o Voita prega, né? O Voita, ele sempre prega que o processo de desenvolvimento, sim, tem essas pequenas variações, e a gente não tem que ver somente se a criança faz ou não faz, é como ela faz. Como? Então, esse como é importante, como ela engatinha, como ela se arrasta, e por isso vai dando pra gente toda uma informação cinesiológica de como deve ser esse movimento da criança. E o mais maravilhoso do estudo do Voita se chama Cinesiologia do Desenvolvimento Motor, que ele começou a estudar a cinesiologia de acordo às posturas do movimento, do desenvolvimento motor, que muda completamente o nosso esquema de movimento corporal, de como a gente estuda de maneira didática, e eu não digo que é incorreta, é de maneira didática, que o aluno deve conhecer, que é como a gente estuda na cinesiologia, a posição para estudar origem, inserção, ação muscular, inervação, mas quando eu mudo de posição, por exemplo, se eu estou em 4 pontos, se eu estou arrastando, os meus pontos de apoio são outros. A minha inserção muscular vira origem, porque ele considera que onde eu ponho o ponto de apoio, esse ponto é a origem ou a produção do meu movimento. Então, geralmente, os pontos de apoio estão mais distais que proximais, né? Porque a gente, no começo, apoia todo o corpo, depois apoia o cotovelo, apoia a mãozinha, não é ponto de origem proximal. Geralmente, está mais distal que proximal. Essa é a maneira de ver de Voita sobre a cinesiologia do desenvolvimento. E, na verdade, muda completamente o panorama, assim, de como eu vejo a resposta das crianças. E nós temos 3 coisas fundamentais no nosso desenvolvimento cerebral que difere dos outros animais. É a marcha bípede, que é a marcha de locomoção humana, que é o padrão cruzado da marcha. A marcha bípede, há outros animais bípedes, né? Mas esse padrão cruzado, somos nós que temos. Motricidade fina, da oponência, e a capacidade da fala,
que é um processo motor. Então, a marcha, a motricidade fina e a capacidade de falar. Nós temos que concluir no nosso processo de desenvolvimento motor essas 3 coisas: marcha, motricidade fina e a capacidade de falar. É um processo cognitivo e um processo motor, a fala, não é? Não é só motor. Mas está dentro desse processo, a gente tem que conseguir, e coincide muito que quando a criança está liberando o processo da mão, por exemplo, que a mão deixa de ser de função de apoio e passa a ser de pegar, de manipular, começa a produção da linguagem. O idioma que vai aprender é um processo de aprendizagem, mas a capacidade de falar é um processo de desenvolvimento. O Vojta faz essa separação, o que é desenvolvimento do que é aprendizagem. Então, desenvolvimento é o que a gente tem. Então, eu caminho sobre 2 pés, eu faço a oponência e eu falo. Agora, se eu quiser jogar futebol, isso é um processo de aprendizagem. Se eu quiser aprender a costurar, isso é um processo de aprendizagem. E o idioma que eu vou falar também é um processo de aprendizagem. Mas essas 3 coisas estão dentro do nosso desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, quando a gente nasce, as fibras já estão todas mielinizadas. Sensibilidade, motricidade, todas as fibras já estão mielinizadas. O que significa? Que já estão funcionando se a gente nasce sem qualquer outro problema, né? Sem qualquer outra alteração. Já estão funcionando. Então, aqui eu demonstro só a medula com os tractos, né? No caso aqui, motores, outros sensitivos, que esses tratos já estão funcionando. E eles fazem essa conexão entre a periferia do corpo e o sistema nervoso central. Nos dá todas as respostas sensitivas, respostas motoras. Então, é quem faz essa via de comunicação. Quando a gente nasce, nesses 3 meses, esse livro eu recomendo muito. É um livro já antigo, mas ele fala de todo o processo de mielinização, de maturação do sistema nervoso central e se relaciona com o que vai acontecendo no corpo. Eu recomendo muito a leitura desse livro, também esclarece muitas coisas, até mais avançado em partes de comportamento, enfim. Mas a gente vai se concentrar na parte motriz. Então, de 2 a 3 meses, esse tronco encefálico está em intensa mielinização, intensa. E isso vai dando para a gente toda essa informação de ajuste postural. Não somente isso, mas principalmente. E do ponto de vista motor, na parte dos núcleos da base, também é um processo de intensa mielinização, que significa motricidade holocinética ou uma motricidade global, porque muitas vezes as pessoas falam, mas o bebê não faz nada. Ele faz, ele não é uma atividade reflexa, ele não é puro reflexo. Mas é muito difícil, às vezes, se o meu bebezinho não tem alguma coisa muito estereotipada, eu não consigo identificar, porque a gente pensa que o movimento global é de qualquer jeito. Não é. Ele é ordenado, né? Dos 2 aos 3 meses é quando essa criança, esses núcleos da base estão, essa região, né, que envolve também cápsula interna, está em intensa mielinização. E o movimento é aquele movimento global, mas é um movimento global harmônico, sem rigidez. A gente vê uma hipertonia nos membros, que o tônus também é um processo de evolução, mas a gente vê um movimento harmônico de braços, de mão, das pernas, do tronco ainda meio redondinho, porque ele não se alonga, né? A cabeça vai se centralizando. Então, é muito importante ver o que o Vojta diz, giro livre da cabeça. O giro livre da cabeça é fazer assim, girar, né? A criança que tem uma cabeça reclinada, que é assim, segundo o Vojta, e que não permite esse giro livre, porque se eu estou reclinado e vou girar, eu não tenho giro livre da cabeça. É para prestar atenção.
ele não está dizendo que está alterado, porque tudo é um processo de amadurecimento do sistema. Então, alguns um pouco mais rápido, outro um pouquinho mais lento, mas se estas fases não vão se corrigindo, as fases posteriores vão entrar em déficit, se entra com alguma alteração. Então, dos 2 aos 3 meses, aí está intensa a mielinização e é um movimento global da criança, um movimento harmônico. Ao mesmo tempo, aos 3 meses, a área occipital também, intensa mielinização. Não quero dizer que a mielinização é uma parte, depois outra parte. Não, tudo acontece ao mesmo tempo, mas existem picos de mielinização que a gente pode, como se diz, colocar em ênfase certo período. Por exemplo, a área occipital nos 3 meses é muito, 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 muito forte. Isso coincide, entre aspas, ao controle da cabeça. Então, quando se fala assim, o diagnóstico precoce. Quando é o diagnóstico precoce? O antes possível. E uma pessoa que conhece bem, o fisioterapeuta, que é o profissional adequado, que conhece a estrutura do movimento humano, ele consegue determinar que esse movimento está fora do que está esperado para a motricidade normal. Nós estamos dizendo que tem alguma lesão, que está fora. E aí a criança pode ser avaliada e vamos vendo se isso vai se concluir ou não. Se isso vai ser verdade ou não. Mas é muito melhor assim, porque a gente intervém durante um processo, a quem intervir durante uma sequela já. Sequela é sequela. Sequela já está estabelecida no sistema nervoso. Então, aos 3 meses, tem esse controle da cabeça. Livre. A criancinha também, em prono, gira a cabeça muito bem. Às vezes falam, mas é muito bebezinho, 1 mês. É capaz de levantar e virar. Levanta e vira. Já aos 3 meses, aí sim, ela tem toda a liberdade de girar o pescoço. Dos 4 aos 5 meses, 5 meses e meio, alguns livros dizem 6, vamos colocar 5 meses e meio, o corpo caloso está em intensa mielinização, intensa, né, que é a comissura interhemisférica. Então, coincide com o desenvolvimento do bebê, da mão na linha média. Isso significa, porque a gente faz as provas com o bebê, quando é lado direito, eu estimulo do lado direito para ele pegar, lado esquerdo do lado esquerdo. A partir dos 5 meses e meio, 6 meses, a criança já faz cruza a informação, já é capaz de pegar os objetos do outro lado. Isso quer dizer o quê? Tenho comunicação interhemisférica. Sim? Dos 6 aos 12 meses, e isso perpetua, né, mas vamos falar nesse primeiro ano de vida, é intensa a mielinização do giro pré-central. Intensa, giro pré-hipocentral. Que aí, assim, a gente relaciona a sensibilidade com a motricidade e a gente vê que é quando a criança mais, seu desenvolvimento motor avança e ele faz várias coisas, né? Como, por exemplo, se arrasta, se engatinha, começa a verticalizar até chegar à marcha. Isso dura esse processo de 6 meses, porque realmente é um processo, né? E se a gente vê, a criança tem esse padrão cruzado de marcha, ou esse padrão cruzado de motricidade, desde o giro. Quando a criança vai girar, ela levanta um ombro e gira. Então, ela já faz essa dissociação de cinturas. Muito pequeno, talvez, para observar o movimento. Mas desde o arrastar, a gente já vê que é cruzado. O engatinhar, a gente já vê que é cruzado. E a marcha, a gente já vê que é cruzado. Para a Voita, e digo exclusivamente Voita, ele não aceita o outro engatinhar. Ele diz que isso são maneiras de locomoção, de mover-se no espaço. Mas a motricidade que é inata nossa é padrão cruzado. De todos, do arrastar, do engatinhar, do colocar-se de pé também, e da marcha, do caminhar. Todos têm que ser padrão cruzado. E o Voita não considera como estimulação de desenvolvimento a postura sentada. Sentada é
isquiático, a posição sentadinha. Ele nunca estimula colocar a criança nessa posição. Ele sempre diz que a criança tem que adquirir essa posição sozinha, porque é uma postura de completo equilíbrio corporal, de tronco, que é justamente quando a criança começa a manipular, ela senta e pega o brinquedinho, pega o outro, move a mãozinha, gira a cabeça e ela não cai. E essa postura, a sua coluna é super alinhada, não é uma coluna cifótica. E se a gente paravoita, se a gente começa a colocar uma criança fora do seu tempo, nessa postura sentada, nós estamos induzindo a que ele sente numa retroversão pélvica, porque ainda não tem um controle do eixo corporal, um endireitamento ou um alongamento, estiramento da coluna adequado e não faz a sedestação sobre os isquios, faz uma sedestação no sacro. Então, não, para a voita não existe postura, não se estimula durante a terapia posição sentada, biisquiático. Ele diz muito que a posição correta da sedestação é a sedestação oblíqua, que é a sedestação quando a criança senta num lado da bundinha, assim, e o outro, ela vira para um lado, vira para o outro, então faz esse movimento oblíquo da pelvis. Mas para o voita estimular, os exercícios devem ser sempre, ou a criança deve estar sempre barriga para baixo, ou em prono, e que ela vai se verticalizando, então sem colocar a criança sentada. Isso é para voita. Não quero criar nenhuma polêmica, mas cada autor tem a sua justificação, desde que seja uma justificação coerente, né? Tá bem. Então, para o voita não tem postura sentada. E a partir dos 8 meses, toda a parte pré-frontal intensifica a sua mielinização. É quando a criança começa a estabelecer mais comunicação e começa a entender as instruções. Por exemplo, entende perfeitamente bem um não, né? A criança vai com o dedinho aí na tomada e a mãe fala não, e ela entende que esse não é uma advertência. E aí, claro que isso vai perpetuar, e segundo o desenvolvimento neurológico, a gente tem um processo de amadurecimento do cérebro até mais ou menos 18, 21 anos, dependendo. E aí é toda essa formação das condutas, do comportamento, enfim. Mas a parte motora nesse primeiro ano, duram esses 12 meses, é fundamental a gente conseguir ver toda essa modificação no comportamento motor da criança. E isso obedece todos os princípios do desenvolvimento humano. O princípio da progressão do desenvolvimento, que a direção é céfalo-caudal, né? Céfalo-caudal e próximo distal. Então, a criança adquire o controle da cabeça antes do controle do tronco. O engatinhar horizontal aparece antes da bipedestação. Eu digo engatinhar horizontal porque o Voita também diz que existe um engatinhar vertical, que é a posição de se colocar de pé. Então, eu tenho que ver isso na minha criança. Às vezes falam, meu filho não engatinhou, o engatinhar horizontal. Não, mas ele teve, ou você não viu, né? Porque existem crianças que fazem como uma transferência rapidíssimo e logo se coloca em pé. Mas se ela se coloca em pé fazendo o seu padrão cruzado, não tem nenhum problema. Existem muitas, principalmente em neuropsicologia, que habilidade corporal, habilidade da criança, se não faz o engatinhar, não vai ter um bom desenvolvimento cognitivo. Dentro do funcionamento motor, isso não interfere. Dentro do desenvolvimento cognitivo, desde que todo o tempo que ela está fazendo o seu padrão cruzado de motricidade, ela está estabelecendo as suas habilidades, não é? Então, não é para que os pais fiquem nervosos, meu filho não engatinhou, é o como fazer, como se desenvolve, como se faz. Então, eu tenho várias coisas antes de chegar até a marcha, e eu tenho que ver se esses processos anteriores estão chegando ou vão permitir que a criança chegue numa marcha adequada. Princípio da progressão, que o movimento evolui de global a indiferenciado para um movimento específico diferenciado, do grande para o pequeno. Isso também é princípio terapêutico. Eu não vou, treinar pinça antes da apreensão. Tem sentido, porque a cinesiologia do desenvolvimento vai dando para a gente
quando a gente estuda essa cinesiologia nas posturas de desenvolvimento, ela vai mostrando que o comportamento motor é assim, controla, ou seja, músculos, movimento grande, depois movimento pequeno. Princípio terapêutico também. O princípio da simetria funcional lateralidade. O desenvolvimento é assimétrico. Existe dominância entre os hemicorpos. O desenvolvimento é assimétrico, mas quer dizer que existem dos dois lados, mas existem, principalmente no que é motricidade fina, motricidade grossa, não. Eu sou capaz de pegar um objeto com as duas mãos. Exercer a motricidade fina, a gente também é capaz. Mas existe uma dominância corporal, lado direito e lado esquerdo, como as pessoas às vezes falam, eu chuto a bola melhor com a perna direita. Isso é uma dominância, mas ele pode chutar com a perna esquerda também e pode treinar esse movimento e fazer com que esse movimento seja também fácil para ele, ou bem desenvolvido. Mas existe naturalmente uma dominância dos hemicorpos. E o princípio do entramado da estrutura recíproca. O nome se diz princípio do entramado recíproco, que as relações do nosso corpo, as estruturas, são pares, homólogas e opostas. A gente tem 2 hemisférios cerebrais, 2 hemicaras, 2 membros superiores, 2 hemitroncos, 2 membros inferiores, que são homólogos, quer dizer, não são idênticos, não se movem da mesma maneira. Quer dizer, em padrão de movimento se move da mesma maneira, mas existem especificidades, principalmente na mão. No pé a gente não observa tanto, porque a motricidade que a gente dá para o membro inferior, ela é grossa, não é uma motricidade fina. Mas quem é amputado, por exemplo, tem uma motricidade fina de pés fenomenal, desenvolve essa capacidade, né? Então a gente tem estruturas do lado direito e as mesmas estruturas do lado esquerdo para a motricidade. A analogia da função da locomoção reflexa com a locomoção humana é que ambas são um processo automático, quer dizer, assim se dá, quando eu dou o ponto do Voita, se estimula a musculatura de maneira automática, o padrão motor é definido, quer dizer, a locomoção humana tem um padrão motor claro e específico, e a locomoção de Voita também, ou seja, eu sei a resposta que o meu paciente tem que ter. Pontos de apoio em extremidades, porque se a gente olhar o movimento da criança, ela sempre está se apoiando nas extremidades e está movendo o tronco, que é o que a gente faz também. Se apoia, depois, quando eu já estou vertical e quando eu já sou bípede, eu me apoio sobre os meus pés e caminho. Então, a gente tem esse processo de apoio nas extremidades. O endireitamento ou o alongamento contra a gravidade é a verticalização do tronco, e o deslocamento do centro de gravidade para produzir movimento, né? A gente tem que permitir essa transferência de peso. E o movimento propriamente como movimento fásico, propositivo, ou movimento voluntário. Todas essas funções fazem parte da locomoção humana e locomoção reflexa, elas são análogas. Quando eu vejo no volteio reflexo, quando eu faço o ponto da estimulação peitoral, eu vejo o endireitamento aqui da coluna, a coluna logo se coloca assim bem retinha. A movimentação que vai fazer a criança eu já sei qual é. Nesse caso do Voita, o ponto principal é um ponto de tronco, mas é porque não existem outros pontos. Dos pontos principais, esse é o principal. E não existem outros pontos assim como mais próximo da coluna, porque esse já está próximo. Existem outros que a gente faz como pontos alternativos para ver se a gente consegue algum tipo de resposta, se eu não consigo a resposta global. Aqui o Voita, ele desloca o centro de gravidade, porque quando eu dou o ponto desse lado, eu transfiro o peso da minha pessoa para esse hemicorpo e logo produzo um movimento, que é esse movimento que a gente vê aqui das perninhas e o movimento do abraço. E na reabilitação reflexa é a mesma coisa. Os pontos principais da reabilitação é o ponto do cotovelo e o ponto do calcanhar nucal, né? Contrário a onde a cabeça está girada. São 2 pontos distais, como diz aí, pontos de extremidades, mas existem outros pontos proximais, que é o que eu falei do volteio reflexo, que não tem pontos mais proximais.
Então, aqui são 2 pontos distais que eu dou ponto de apoio, quer dizer, é onde eu exerço no meu paciente esse apoio. Com isso, a coluna se estira, provoca esse endereçamento, inclusive você vê que a barriguinha levanta um pouco do chão, né, ou da mesa, e eu desloco a criança nessa reputação reflexa, se desloca o centro de gravidade. A gente vê que ela apoia o cotovelo, apoia o pé, e ela tenta ir um pouco assim para frente. Ela produz um movimento ativo. E isso é a mesma coisa que a gente vê na motricidade humana, na locomoção humana. A criança exerce pontos de apoio, por exemplo, aqui na mãozinha, no caso aqui estão os 2 joelhinhos apoiados. A coluna é reta. Coluna de criança não tem cifose, não tem nenhum processo degenerativo, articular. Coluna de criança é uma coluna livre, né? Estruturas livres. Então, eu tenho que ver aquele buraquinho que faz na coluna, aquele canal, né? A gente tem que ver bem contraído, porque não tem outra limitação, se supõe, se é uma criança, se é um bebê, né? Já quando começa a ter sequelas neurológicas, já começa a ver. Mas se não, não. Então, ela endireita que a coluna e ela transfere seu centro de gravidade. Então, ela vai assim para frente. E ela produz um movimento livre do seu bracinho, da sua perninha. E aqui na criança de pé é a mesma coisa. Ela tem pontos de apoio aqui embaixo, no pezinho. Ela desloca o centro de gravidade e vai para frente. E ela tem movimentos livres na cabeça e no membro. Então, quando o meu membro não é de ponto de apoio, ele permite movimento. Isso a gente tem que ter como princípio terapêutico. Quando a estrutura que está apoiada não permite movimento. A outra que está livre é que permite o movimento. Esse é o giro reflexo, e já eu ponho essa figurinha com os músculos, porque justamente é uma figura que identifica, que o Vojta conseguiu comprovar a estimulação dessa musculatura, a ativação dessa musculatura durante a pressão no ponto peitoral. Então, a gente vê que é um tronco muito bem ativado. Aí eu vou mostrar um vídeo. Se pode ver o vídeo? A gente tá vendo sim. Então, aqui tem a cabeça, a gente faz um apoio na cabeça, uma criança, era um bebezinho prematuro nesse caso, ponto peitoral, e aqui eu vejo o movimento do abraço. E não é como na foto. Não é como na foto. A foto é a posição ideal, mas às vezes a gente consegue ver, por isso é o treinamento do olho, né? A gente consegue ver que ele faz o movimento dos membros alternado, porque a gente tem, como diz o princípio do entramado recíproco, né? Estruturas pares, homólogas e opostas, que se movimentam de maneira homóloga ou oposta, né? Faz 2 juntos ou faz alternado. A criança cansa muito, dá para ver a respiração. Primeira coisa que eu tenho que ver se estimula a respiração da criança para ter resposta abdominal. Essa perninha contra a gravidade super esticada é uma grande força de abdominal, né? Imagina um adulto quando vai fazer abdominal num ginásio, numa academia, com essas 2 perninhas bem esticadas próximas ao piso, o quanto que a gente tem que fazer de força para manter as pernas. Claro, existe a proporção de corpos, obviamente, mas para a criança é um tremendo controle de tronco, uma força abdominal. Aqui a gente vê a posição da mão aberta, logo na primeira estimulação, a gente tem que conseguir ver a resposta da mão aberta da criança. A cabeça sempre está para um lado, porque é o lado facial, justamente os assimétricos. Então, esse lado do dedinho que eu estava apoiando era o ponto de apoio. Obviamente que eu via mais movimento desse braço, porque o outro estava limitado. Então, o que a gente viu na resposta anterior de Vojta, do voltoreflexo, essa posição de que ele abre os braços, como se fosse dar um abraço. A gente fala abraço porque é mais fácil, mas tem que ver a união dos movimentos, que seria a abducção, rotação externa, flexão,
de ombro, flexão do cotovelo, mais ou menos 90 graus. A mão, a gente tem que ver a desviação radial da mão, a abertura da mão. Então, são movimentos, são pequenos movimentos que a gente tem que estar observando. Mas a resposta global é o abraço e esse pataleu, assim, essas movidinhas da perna, sempre observando a dorsiflexão. Pezinho que fica em equino, equino. Não é fazer a flexão plantar, mas pezinho que fica em equino, desde o começo, já é uma coisa que eu tenho que ficar esperta, né? Que tem que observar bem. A reputação reflexa tem essa posição de início, que é a posição, o lado facial tem o cotovelo para cima, e o lado nucal é a perna, o calcanhar. Quando é bebê, essas duas pernas são iguais. Quando já é um pouquinho maior, o calcanhar tem que estar na linha, na metade da tíbia. Mas vamos considerar um bebezinho, mais ou menos iguais. E esses dois pontos principais. Por que ponto distal? Porque se eu tenho ponto de apoio distal, eu consigo a ativação toda proximal. E aí tem uma resposta do pé e uma resposta da mão que eu tenho que observar. Primeiro, a coluna tem que fazer aquele canal, assim, contração completa. E a mão, eu tenho que ver que ela abre, e como se ela fosse fazer como agarrar, pegar alguma coisa, apreensão. E o pé, ele vai fazer flexão de dedos, além de outros movimentos, mas estou falando de maneira global. A flexão de dedos como se fosse pegar o piso, assim, agarrar o piso com os pés e se empurrar para frente. A mesma coisa que a gente faz quando a gente caminha na areia, né? Que a areia, a gente caminha e se agarra no piso, né? No chão, porque é uma superfície não tão estável quanto um piso de concreto, um chão de concreto, né? Plano. Então a gente se agarra, e isso a criança tem que fazer. Quando está começando a caminhar, por exemplo, as pessoas adoram colocar sapato na criança. Coloca para sair, né? Mas se está em casa, já que está na pandemia, deixa a criança descalça, porque ela tem que desenvolver a parte da sensibilidade, ela tem que desenvolver esse movimento dos pés, de se agarrar para também treinar o seu equilíbrio. Então, é descalço, a criança não teria que usar sapato, né? Claro, na rua não, mas dentro de casa é descalço. Aqui a postura, eu nem coloquei o ponto do cotovelo, porque a criança estava bastante irritadinha, porque ela estava exercendo a pressão aqui na mão, ó. Ela punha a mão como ponto de apoio. Se vocês veem, ela faz esse levantamento da cabeça, eu vou voltar um pouquinho, que é a parte mais interessante do vídeo. Ela faz o levantamento da cabeça, ela levanta, essa coluna está super esticada e ela se empurra para frente. Ela se desloca e ela faz movimento, voluntário, ela vai para frente, né? É um padrão, toda criança faz esse mesmo movimento. Então, eu ponho só minha resistência na cabeça, o ponto do pé, e ela vai se empurrando, e vai se empurrando. Aqui a gente vê a formação dos musculinhos e a coluna super estendida. Essa criancinha era de 1 mês. E era, na verdade, aí, se fosse considerar a idade corrigida, seria de 0, né? Porque ela nasceu prematura. E logo, e já aqui no caso eu ia dar outros pontos para estimular também, e aqui eu já vejo uma criança com sequela de paralisia cerebral, mas eu quero que vocês vejam o movimento que ele faz, muito parecido a esse bebezinho. Claro, com alterações, porque ele já tem, né, uma sequela estabelecida. Então, eu estou dando aqui o ponto do Vojta, e olha o movimento, o estiramento da coluna, contração abdominal, o movimento livre da perna, coisas que a gente não conseguia com esse paciente, que ele executasse algum movimento, nenhum. E esse padrão de cruzar, de movimento cruzado, vou repetir, é um movimento que produz a terapia do Vojta, ela produz um movimento ativo. E a dorsiflexão do pezinho, que ele já tinha um pezinho muito alterado, né? Mas aí a gente consegue ver o movimento que ele faz, esse movimento, esse jogo da coluna para um lado e para o outro.
A resposta postural, ou em Voita diz reactibilidade, a resposta da postura. Desde 1967, a gente já conhece essa frase: a coordenação motor e o controle da postura não se limita a uma extremidade, qualquer ato motor é sempre uma ação de todo o corpo. Então, se desde 67 já se conhecia tudo isso, a gente não tem que pensar em trabalhar de maneira passiva, sim? Sem que a pessoa produza um movimento. Não, tem que conseguir que ela faça algo voluntário. E o nosso movimento é sempre harmônico, econômico e eficiente, que é o que as crianças com paralisia cerebral não têm. Não tem um movimento harmônico, não tem um movimento econômico e não tem um movimento eficiente, porque não produz nada. Se as crianças não tratadas, se chegam a ter alguma motricidade, é uma motricidade ineficiente, uma motricidade que não tem tanta produção. Você não consegue pegar uma coisa, não consegue caminhar, não consegue se deslocar, não consegue fazer muitas coisas, que é o que a gente tem que ter como objetivo. Tem que conseguir que a criança faça alguma coisa eficiente, que seja para ela, né? Que ela produza alguma coisa. E a avaliação do Voita, da resposta ou da reação da postura, ele diz que o sistema nervoso, aos câmbios, às mudanças de postura brusca, nos dão uma resposta cinesiológica. E que essa resposta está dentro de normalidades e anormalidades. Então, ele tem estas 7 reações: reação de tração, reação de Landau, suspensão axilar, de Voita, de Colles, ou Voita horizontal, de Piper-Sberts, ou de Colles vertical. São essas 7. São essas 7 reações posturais. E ele não tem esse padrão de aos 3 meses tem que fazer tal coisa, aos 4 meses. Cada reação tem seu tempo correto que a gente tem que avaliar. Mas a gente vai vendo assim, com o passar, durante esses 12 meses, principalmente, a gente vai vendo que o que vai acontecendo, a coluna vai se alinhando, as extremidades que antes estavam pequenas, assim como mais hipertônicas, elas vão estendendo, e o corpo também, ou seja, tem uma inversão nesse processo de tônus. Existe uma inversão nesse processo de tônus. Da postura e dos membros. Então, a gente vai vendo aqui também a criança bem curvadinha e logo ela vai se estendendo. E aqui também, cabecinha caída no recém-nascido e logo ela vai se estirando e estirando os membros. Então, são essas respostas que ele avalia durante o processo de avaliação de Voita e que nos vai dizendo que nos disse se a resposta na postura está dentro do que é o esperado para o seu desenvolvimento. É uma avaliação bastante específica. E logo tem a avaliação dos reflexos primitivos, que a avaliação dos reflexos primitivos nada mais não é simplesmente tem ou não tem, é que os reflexos primitivos são respostas primárias ou primitivas que ainda não têm uma influência do córtex. Então, que vão se transformar em respostas motoras voluntárias. Então, por exemplo, apreensão palmar, e essas datas que eu coloquei, esse período, né, de 4º até o 5º mês, é do Voita. Existem algumas variações entre alguns autores, mas é mais ou menos aí que a gente tem que estar olhando, né? A apreensão palmar, que nos vai dar a apreensão plantar. Se a gente observar, a apreensão plantar é do 7º ao 8º mês, e a palmar é 4 ao 5, por quê? Céfalo caudal, primeiro mão, depois pé. Talão palmar e talão plantar, eu não sabia dar um nome, porque realmente eu aprendi esses 2 reflexos na avaliação de Voita, que é no calcanhar da mão, eles falam, e no calcanhar do pé. O que faz essa resposta? Quando se estimula, a criança empurra, exerce ponto de apoio. Quando a criança está engatinhando, a hora que ela apoia a mão, ela faz uma resposta de estiramento do membro superior, e do pezinho, mesma coisa. Esse do talão palmar e talão plantar. No pé, quando a gente faz a resposta no calcanhar do pé, a criança empurra assim, como se fosse me dar um chute, né? Suprapúbico extensor, na parte suprapúbica, quando você comprime, vai fazer uma extensão dos 2 membros. Eu já posso mais ou menos suspeitar de uma hemiparesia. Se não faz extensão,
alinhada com dorsiflexão. E a extensão cruzada, que esses reflexos são bastante conhecidos, que a gente flexiona de um lado, coapta o fêmur no acetábulo e logo vê a extensão do outro membro. Uma extensão de membro com tronco, não é puro membro, a gente tem que observar a resposta completa. Outros reflexos que na avaliação do Voita ele faz é o Galland, né, para ver essa alinhação da coluna e esse movimento pélvico. O Babkin, não é Babinski, é Babkin. Está relacionado, você pressiona a mãozinha aqui no meio, as duas mãozinhas, e tem que ver uma resposta da boquinha de peixe, aquela boquinha do peixinho que faz, que abre. Dizem que se esse reflexo continua depois das 6 semanas, está associado a algum déficit cognitivo. Reflexo de sucção, reflexo acústico facial, aquele que faz a palminha e a criança olha, o ótico facial, que dá a palma na mão, faz uma resposta da mão na carinha da criança e ela fecha os olhinhos, e o dos ângulos da boca. Na avaliação, existem essas respostas, essas 7 posturas, e a gente avalia as posturas se estão anormais, as que não estão normais, se tem um lado mais afetado que o outro, e nos dá a idade de desenvolvimento. Aqui o máximo e o mínimo. O que quer dizer isso? O mínimo minha criança foi normal, dentro do esperado, essas respostas posturais, até o 4º mês, por exemplo. E o máximo, fui avaliando e sua resposta normal foi... e o máximo de respostas que ela conseguiu dar foi dos 12 meses, por exemplo. Então, a criança tem 1 ano, eu consegui ver respostas posturais anormais, pode ser anormal, até os 12 meses, e eu consegui ver resposta normal até os 4. Então, desses 4 até esses 12, é um período que a gente chama de janela motora, de ventana motora. É esse período que a gente tem que tratar. Então, se entende que de 0 até os 4 meses, eu não tenho que voltar a estimular que levante a cabecinha, porque ele já tem. Eu tenho que conseguir estimular de onde ele não tem, desse mínimo, assim para frente. E esse processo de avaliação a gente usa no adulto também. Porque no adulto eu não posso fazer as posturas do Voita, né? Eu não posso pegar um adulto pela perna e levantar. É outro processo de avaliação, mas essa ventana motora, essa janela motora também existe na avaliação do adulto. Então, o Voita não dá um diagnóstico de paralisia cerebral. Ele dá um diagnóstico de alteração da coordenação central. Quer dizer, a coordenação do movimento está minimamente alterada, levemente alterada, moderada ou severamente alterada. De acordo ao número de reações. Se sai de 1 a 3 reações, é uma coordenação alterada mínima. Faz o segmento da criança, assim, vai avaliando, né, para ver se só não é um processo de um pequeno retraso no amadurecimento cerebral e que isso vai se normalizando, a gente dá indicações, o que tem que fazer para ver se isso melhora. Leve já entra a fisioterapia de 4 a 5 reações anormais. Moderada de 6 a 7. Severa 7 com alteração de tônus. Sendo que, sempre que houver alteração do processo de evolução do tônus, ainda que seja mínima a nossa alteração da coordenação, essa criança vai para a fisioterapia. Então, o tônus, a evolução do tônus, esse processo de maturação do tônus também, tem que chamar muito a nossa atenção. Porque ele é muito mapeado, ou seja, a criança tem um tônus axial baixo e um tônus de extremidade alto. Logo, não vou falar normal, é alto e baixo. Logo, ela vai crescendo, para permitir que ela se verticalize, ela tem que aumentar esse tônus axial e diminuir esse tônus de membro. E aí permite uma motricidade adequadíssima. Então, um tônus persistente, já seja de postura, um tônus persistente postural baixo, ou um tônus persistente de membros alto, tá? Tem alguma coisa errada, porque a gente sabe que isso é um processo, isso tem que diminuir o do membro e tem que aumentar o da coluna. Então, sempre que tiver alteração de tônus,
Independente se é mínima, leve, moderada, é fisioterapia. É que eu apresento alguns casos, né, de avaliação da postura, porque às vezes a gente pensa, avaliação da postura, minha criança não fica em pé. Não fica em pé sentada, não pode estar sentada deitada, mas se a gente começa a observar que a postura do nosso paciente está mudando, eu já estou vendo que eu estou num caminho correto, porque antes de ter uma produção de movimento, eu tenho uma modificação da minha postura no espaço, né, minha postura corporal. Então, por exemplo, a gente vê nesse menininho aqui. Bom, já era uma criança com sequela, né? E ela, a mãozinha fechada, as perninhas dobradas, bracinho, e logo depois a gente vê membros estirados, a mão um pouco mais aberta, né? Então a gente tá vendo que essa parte na foto eu não posso falar da postura do tronco, assim, mas na foto eu já estou vendo que esse membro está com um tono mais baixo. Claro que a gente faz prova de tono para ver que se é certo ou não. Mas só de olhar a criança 3 meses depois, eu já vi que a sua postura mudou. Às vezes eu não vejo coisas grandes, mas o fisioterapeuta tem que ter olho fino, né? A gente tem que ver detalhes. Sua postura corporal mudou. Eu estou num bom caminho. 3 meses também dessa criança. Todas com paralisia cerebral. Esse tronco era um tônus aumentado de membro inferior. Alinhou, muito melhor. E alinhou o pé, melhorou a marcha, né? Porque é um tronco, sabe? Criança caminhando para frente, para que ela não caísse, ela desenvolvia várias compensações. E logo que ela se alinha, a marcha, tudo fica muito melhor, a posição do pescoço, enfim. Também 3 meses de tratamento, esse menininho teve que fazer uma cirurgia no pé, né? Existem coisas que a gente tem, a gente não é da nossa área, não é? Porque a gente não conseguia mudar, que esse pezinho já estava anquilosado. Mas também, a gente consegue ver melhor alinhamento, e ver essa perninha parece que ficou pior, né? Mas acontece que ele alinhou a pelvis. E aí não cabia a perninha. Então ela ficou um pouquinho para baixo, porque antes ele ficava muito dobradinho, agora ele ficou mais esticadinho. Mas realmente a postura dessa criança e a posição do braço, muito mais simétrica. Dessa criança também. Ele tinha um bom alinhamento corporal, tinha essa hiperextensão e depois de 3 meses, tudo bem. Esse menino foi de alta, que em neuro é muito difícil, né? A gente conseguir normalizar, se podemos dizer assim. Não sei se isso vai seguir mais tempo, porque a gente está fazendo segmento a cada 3 meses. Agora, com a pandemia, tudo perdeu sentido, mas a cada 3 meses a gente fazia a avaliação da criança para ver se não estava acontecendo nenhum retrocesso, né? E ele ia muito bem, até reflexo, tudo ficou normal. E a mesma coisa dessa menininha, a gente vê essa coluna cifótica e logo aqui se vê até suas escápulas marcadinhas e o canal da coluna. Então, mudou a postura. Às vezes eu não vejo um grande movimento. Mudou a postura, já está no bom caminho. E aqui a motricidade espontânea, né? O movimento espontâneo da criança, que a gente também tem que avaliar. Eu quero que vocês olhem o menininho de trás, não o menininho da frente. Esses vídeos são os vídeos do programa Pumas. O programa Pumas é um programa para paralisia... Esse menininho eu quero que veja. Programa Pumas para paralisia cerebral infantil, que a gente atende as crianças gratuitamente aqui na escola, né? Então, ele chegou e a gente faz atividade em grupos para ser um pouco mais divertido para a criança, porque é muito difícil trabalhar com criança, né? Porque se eles não querem fazer as coisas, eles não fazem mesmo. Deixa eu passar um pouquinho. Aí vem, esse menininho. Quando ele verticalizava, olha esse aumento, né? Ele, como se ele precisasse se segurar em algum lugar. A posição da perninha, e quando a terapeuta deixa ele fazer sozinho, ele cai, né? Que ela queria que ele caminhasse sozinho. Ele não conseguia caminhar sozinho, de jeito nenhum, né? E cada vez que ela tentava tirar, assim, o apoio da mãozinha, dava para ver a resposta do bracinho, buscando esse apoio. 3 meses de tratamento, o pezinho, obviamente, já disse, né? Fez cirurgia porque não era possível com fisioterapia. A gente tem que conhecer o nosso limite também. Um controle de tronco maravilhoso, né?
Ou seja, ele caminha, claro que existem imperfeições, mas ele tem esse movimento voluntário, essa eficiência de movimento, ele é efetivo, né? Ele faz as coisas. Então, ele se dobrou e depois ele se endireitou, ele se moveu de acordo com a sua necessidade. E depois, 6 meses de tratamento, aí, um pequeno erro, né, um pequeno acidente. Aí ele vai ou não dá. Depois ele vai de novo. Ele faz esse ajuste, e isso é muito normal, porque nós fazemos a mesma coisa quando a gente não consegue, quando a gente faz um movimento que está fora do nosso comum, né? Então, eu vou repetir. Ele endireita a coluna, ele transfere seu peso, ele fecha os braços, ele faz os ajustes necessários para ele conseguir executar essa tarefa, né? Focar na tarefa. A gente tem que saber ter um objetivo para o nosso exercício terapêutico. E logo depois de 6 meses de tratamento, ele já tinha uma melhor independência. Essa menininha também, quando chegou para a gente, essa era a sua maneira de engatinhar? E por mais que nós falávamos, não, padrão cruzado, padrão cruzado, padrão cruzado. Claro, a gente deixava ela fazer o que ela tinha. A motricidade que ela tinha era essa. A sua forma de engatinhar. Não tem cruzado, é homólogo, né? As perninhas. 6 meses de tratamento. Eu vou adiantar um pouquinho, porque ele é um vídeo, um pouco lento, porque demorava. Mas ela conseguia dar os passinhos. Ainda não estava um padrão cruzado, ela mexia, ela fazia muito homólogo, ó, era bracinho, perninha, perninha, bracinho, perninha, perninha. Não conseguia fazer braço, perna contrária, não, mas é um processo, né? Já estava verticalizada e estava caminhando ela sozinha. Com apoio, não importa, mas era um processo. E depois de 18 meses de tratamento, ela também já foi, já não participa do programa, ela chegou caminhando no seu andador sozinha, né? Quando ela foi, ela já fazia umas marchas livres, mas ela teve que ir por outra situação, não por de alta completa, não. Ela teve que ir de mudança e foi. Mas já é uma criança um pouco mais independente. Isso para a família é bastante importante, né? Que a criança seja mais independente. E para ela também. Bom, toda essa explicação da terapia Voita estão nesses 3 livros. Lamentavelmente, a gente não tem muito em português. O que eu sei que tem em português é o princípio Voita. Essas que fala do estímulo das terapias, dos pontos Voita. Dessas alterações motoras cerebrais infantis, aqui explica vários casos clínicos, desde a parte da avaliação até a parte do tratamento. E esse é outro livro, Descobrimento da Motricidade Ideal, ele não está em português também. É nesse livro em que ele vai falando e explicando cada etapa do desenvolvimento de acordo à Voita. Não tem, só o princípio Voita está em português, os outros estão em espanhol, mas quem interessa, para quem tem interesse, pode ler. Dá para ler entre português e espanhol, dá para entender. Às vezes as pessoas falam muito que não tem, que a terapia Voita dói, que a criança chora. Realmente ela chora, porque é uma criança que se sente atrapada. É a mesma coisa que chega, não sei, né, um ladrão e te agarra, né? A gente não fica falando pro ladrão, me solta, a gente grita e tenta se espernear e realmente acontecem as mesmas respostas, endireitamento da coluna, força nos braços, enfim. É porque a criança está produzindo um movimento e ela quer se deslocar e a gente não pode deixar para potencializar essa resposta muscular. Já se fizeram vários estudos dentro da Associação Voita Internacional e da Associação Voita Espanhola sobre os efeitos psicológicos e não tem efeito negativo porque a criança chora. Inclusive porque a gente vê a resposta da criança quando ela já está fatigada, que já para a terapia, vai fazer exercício, entra a parte mais lúdica. Mas, como toda terapia, se não sabe fazer, não faça, né? Porque tem gente que quer provocar a resposta do ponto do Voita
com a força e acaba machucando. E não é com força, é com direção. Cada ponto tem a sua direção adequada para conseguir a estimulação do movimento. Então, é o que eu falo sempre. Está seguro do que vai fazer? Faça. Não está seguro? Não faça. Ou treine antes para poder fazer, porque qualquer terapia pode machucar uma pessoa se ela não é bem feita, se ela não é feita com prudência, né, e com conhecimento. E também, outra coisa que eu falo que é lamentável, é que a terapia Voita, a maior parte dos artigos a maior parte está em alemão, né, porque a escola Voita é da Alemanha. Na Espanha tem a Associação Voita Espanhola, que é a que está mais próxima da gente. Então, as produções científicas realmente ficam um pouco limitadas se a gente não tem domínio do alemão, né? Poucas coisas são traduzidas por inglês. Mas eu deixo para vocês alguns artigos que vocês podem encontrar, por exemplo, da aplicação da terapia Voita em criança, de assimetria postural. Depois tem na performance também da paralisia cerebral, da espasticidade, em lesão medular, porque como é um padrão, ou que é uma motricidade inata, o Voita começou a ser aplicado em adultos com lesão medular, evento vascular, também com efeitos bastante positivos de recuperação motora. Sobre o desenvolvimento e a terapia Voita, na marcha de pacientes com dano cerebral adquirido, em disfunções orofaciais, trabalho de deglutição também. E com isso eu termino a apresentação sobre a terapia Voita, fico aberta a pergunta de vocês. O que eu queria dizer sobre essa terapia é que ela, quando eu conheci, abriu muito a minha cabeça sobre o processo de avaliação da criança. Então, o que a gente tem que ficar claro na nossa terapia é que a gente tem que ter um objetivo específico, um objetivo muito claro, definido, que a gente quer alcançar. E que tudo passa por um processo, e que não é simplesmente o cumprir ou não cumprir certa etapa. A função do fisioterapeuta, principalmente no desenvolvimento motor, é ter um olho clínico muito específico de ver se esse processo se está desenvolvendo, ou se esse processo está bloqueado, ou se está dando de outra maneira. Então, esse desenvolvimento motor, esse diagnóstico cinesiológico da motricidade no desenvolvimento motor, o que abre, assim, o nosso panorama para poder fazer estratégias motoras diferentes, independente se eu quero fazer Voita ou se eu não quero fazer Voita. Voita é uma opção de terapia. Mas esses princípios da motricidade do Voita, da função do apoio, do alongamento da coluna, de produzir algum movimento, são princípios que devem estar em qualquer exercício que que o fisioterapeuta faça com o seu paciente. Se você não conseguir esses 3 princípios, eu não estou conseguindo ter resposta, ou não estou conseguindo fazer uma estimulação dentro do meu sistema nervoso para conseguir modificar algum padrão anormal de motricidade. Eu queria agradecer também ao programa Puma de paralisia cerebral. Esses vídeos e as fotos são dessas crianças que são atendidas aí no nosso programa. Essa é a foto da nossa clínica de fisioterapia aqui do curso. E eu deixo com vocês o meu e-mail para qualquer contato ou qualquer informação sobre a terapia Voita. Muito obrigada pelo convite e fico aberta aí às perguntas de vocês. Aline, para a gente é um prazer, assim, que aula maravilhosa, com todo o contexto, desde neuroanatomia até chegar no método Voita, e que apaixonante, esse vídeo, assim, mexeu muito com a gente, comigo, eu vou falar, né, tenho certeza que todo mundo que viu, na hora que o menininho foi ainda abraçar a terapeuta dele, meu Deus do céu, que lindo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, principalmente pela essa história que você teve com a Uniara, né, de ter sido aluna e, de repente, ter sido professora também, ter deixado a gente para ir para o México e estar construindo uma história muito linda aí, levando esse conhecimento que você teve aqui, né, na universidade, que se iniciou aqui na Uniara, e ter se expandido aí para o mundo, né, ter esse âmbito internacional.
E eu acho que isso é uma coisa que motiva até nós, estudantes aqui. Gostaria de agradecer demais mesmo, tanto em nome da comissão, quanto em nome do nosso coordenador, o Carlos, a professora Andréia também, que tem um carinho gigantesco com você. Daqui a pouquinho eles vão estar presente aqui com a gente, a professora Cris também, para a gente estar conversando um pouquinho, assim, foi um baita de um aprendizado para nós. Foi muito importante e a gente agradece demais, demais a sua presença. Eu que agradeço. Falei no começo, e eu que me sinto muito honrada de participar. Agora, sendo docente também, né, eu vejo toda a formação que eu tive na Uniara, para mim, foi fundamental, né? E principalmente porque não é entregar respostas prontas para os alunos. E isso eu aprendi desde a Uniara. É ensinar como buscar essas respostas, porque nem sempre a gente vai ter resposta para tudo, nem sempre todo tratamento idealizado dá resultado, né? E o que eu aprendi, meus professores, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eles sempre incentivaram isso na gente. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Busca, né? E o conhecimento, porque agora como docente, eu sei que a gente não pode dar tudo para o aluno, não pode sair com um pacote formado, não existe isso. Mas um professor se sente com o trabalho realizado quando ele vê que o seu aluno é capaz de solucionar os problemas com o básico que ele aprendeu na universidade, que é muita coisa, mas é a linha básica para eu saber para onde ir. E tudo isso eu devo aos meus professores na Uniara e toda a oportunidade que eu tive com eles. E na clínica, que a gente aprende muito com os nossos pacientes, muito, muito. E o que eu diria para vocês estudantes é que aproveitem muito a oportunidade e aproveitem muito os professores, que vocês estão em excelentes mãos. Muito obrigada. Eu acho que o lema dos professores da Uniara é exatamente esse: vai lá e se vira. E a gente tem que se virar mesmo. Eu acho que é muito importante para a nossa formação. E é legal a gente ver como isso realmente vai ser lá no futuro, né? Foi muito bacana ver o seu projeto, ter esse contato com você e ver o quanto essa formação foi importante na sua vida. Quero realmente agradecer demais mesmo. Contribuiu muito com a gente aqui. Queria avisar também, pessoal, que daqui a pouquinho a gente vai entrar com os tira-dúvidas. Então, daqui uns 5 minutinhos, fiquem atentos aí, que a gente vai estar entrando de novo para tirar todas as dúvidas. Anotem aí no chat que a gente vai estar passando para a Aline e ela vai estar respondendo a gente. Tá, joia. Muito obrigada, viu?